O distúrbio da polidactilia é um ótimo exemplo para nós trabalharmos os conceitos de penetrância e expressividade. O que é polidactilia? É um distúrbio autossômico, no qual nós temos pessoas que nascem com dedos tanto das mãos quanto dos pés em número maior do que 5, como dá para ver nessas radiografias de mão, de pé e nessas imagens aqui. Esse distúrbio ele é autossômico dominante, ou seja, quem é azão traço manifesta a polidactilia e quem é azinho azinho é normal. Eu não tenho dedo a mais, entendeu? Então eu sou azinho azinho para essa condição, ok? Para a gente conseguir entender a diferença dessa doença com relação aos conceitos de penetrância e expressividade, com a maioria das doenças genéticas que a gente estuda, vamos nos lembrar que o albinismo, aquela incapacidade de produzir melanina, é um distúrbio autossômico recessivo, ou seja, quem é azão traço é normal, quem é azinho é albino. E ele tem uma característica que parece assim meio óbvia para nós, que é a seguinte: 100% dos indivíduos com genótipo azinho são afetados, ou seja, todo mundo que é azinho não vai ter melanina. E aí vocês, mas professor, isso aí não é o normal, não é? Tipo, não é isso aí que sempre acontece? Não é bem assim, olha só. Na polidactilia, tem pessoas que nascem azão traço e são polidáctilas, mas tem pessoas que nascem azão traço e são normais, ou seja, não tem a característica, ou seja, nem todo mundo que nasce azão traço vai ter dedos a mais nas mãos e nos pés. Essa diferença com relação ao albinismo é que ilustra o conceito de penetrância. O que é a penetrância de um genótipo? É a probabilidade de um ou mais alelos mutantes apresentarem algum fenótipo anormal. Como assim? Essa probabilidade é 100% para o albinismo. O que significa isso? Todo mundo que é azinho vai ser albino, ou seja, a probabilidade de, ao ter o alelo mutante, apresentar a anormalidade é 100%. Agora, na polidactilia não é assim. Eu procurei o dado para polidactilia e não achei, tá? Então, esse 89% ele é fictício. Mas o que quer dizer isso aqui, 89%? A cada 100 pessoas que nascem azão traço para polidactilia, 89 vão ser polidáctilas, mas 11 não vão ser polidáctilas se a penetrância fosse 89%. Nesse caso, a gente fala que o albinismo ele teria penetrância completa, enquanto que o alelo da polidactilia teria penetrância incompleta. Incompleta. Por quê? Porque não é todo mundo que tem o alelo que vai manifestar os sintomas. Muito bem. Agora eu queria te trazer outro aspecto do conceito da polidactilia que é muito interessante. Olha só, tá, quem é azão traço e é polidáctilo, tem um negócio muito interessante. Qual dedo vem a mais é muito louco. Tipo essa pessoa aqui, ó, ela tem um polegar a mais numa mão, mas numa outra mão ela não tem. Já essa pessoa aqui, né, ela não tem um polegar, mas ela tem dois dedos a mais dos outros ali, do mindinho, do indicador. Essas duas pessoas só têm dedos a mais nas mãos. Tem pessoas que são azão traço e vêm com dedos a mais nas mãos e nos pés, ou seja, cada polidáctilo pode apresentar múltiplos padrões, né, de ter um dedo a mais na mão, no pé, só na mão, é só no pé, é nos dois. Então, essa variedade de expressão do gene é conhecida por expressividade. Se refere à variedade da expressão de um genótipo. Então, aqui todo mundo tem o mesmo genótipo, mas ele se expressa de várias maneiras. Quando acontece isso, a gente fala em expressividade variável. Não é que nem o albinismo, entendeu? No albinismo, a expressividade não é variável, porque, tipo assim, tu é assim, mas em todo mundo não tem melanina, e essa ausência de melanina é a mesma para todo mundo. Agora, essa polidactilia, e para quem é azão traço, não é a mesma para todo mundo. Então, aqui a gente tem uma expressividade variável. Resumindo, o que é penetrância? É a probabilidade de um alelo mutante apresentar algum fenótipo anormal. Na polidactilia, nem todo mundo que é azão traço vai ser polidáctilo, alguns são normais.
Quando isso acontece, a gente fala que a penetrância é incompleta. No caso do albinismo, que é o da maioria dos casos que a gente estuda, tem penetrância completa, todo mundo que tem o gene apresenta o treco. O que é expressividade variável mesmo? É quando pessoas que têm o mesmo genótipo por uma característica, tá, apresentam esse genótipo manifestado de diferentes maneiras. Por exemplo, a polidactilia. Ah, pode ter dedo a mais só na mão, pode ter dedo a mais numa mão, mano na outra, pode ter dedo a mais nas mãos e nos pés, pode ter dedo a mais só no pé, mas não na mão, né? Então é isso. Então a polidactilia, ela apresenta tanto uma penetrância incompleta, nem todo mundo que é azão-traço tem o treco, como uma expressividade variável, ou seja, existem várias maneiras de tu ter dedos a mais para quem é azão-traço.